e esse aqui é o segundo menor livro também. Porém, ele é fundamental em alguns cenários. Aqui ele tem 4 mensagens e 2 capítulos, né? E sempre, antes de cada uma dessas mensagens, vem o texto lá, a palavra do Senhor. Então, quando vocês, se vocês já leram, já observaram isso, ok, mas se vocês não leram ainda, é interessante vocês observarem isso, né? Que todos os momentos que Ageu vai ministrar uma palavra ali, principalmente para Zorobabel e para o profeta que ali também está, antes vem ali a palavra do Senhor, tá certo? Essas 4 mensagens, elas podem ser divididas em 3 temas: repreensão, ânimo e esperança. Um profeta contemporâneo também de Ageu foi Zacarias, que nós vamos estudar na semana que vem. Mas eu vou deixar para o próximo professor falar, né, para não acabar com o conteúdo dele. Mas foi um profeta que atuou juntamente com Ageu nesse cenário de reconstrução de Jerusalém, tá certo? Mas para que a gente consiga, de certa forma, entender o livro de Ageu, é interessante que a gente faça um voo panorâmico sobre a história de Israel, né? Desde a chamada de Abraão, quando Deus fala para que ele saia da terra, da parentela, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E ele faz isso em exercício da sua fé, e Deus também fala para ele que ele multiplicaria a sua descendência, e também que aquela nação serviria como escravo no Egito, né? E isso acontece. Aí Deus levanta Moisés. Moisés estava ali pastoreando, depois de ter fugido do Egito, estava ali pastoreando, e Deus aparece para ele falando que era o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, né? E que ouviu o clamor do povo quando sofria aquelas opressões lá na terra do Egito, né? Por intermédio dos faraós, uma opressão muito ferrenha. E Moisés é enviado por Deus para que liberte o povo ali daquele cativeiro, daquela opressão, né? E nós vemos ali a mão poderosa de Deus, nós vemos ali o braço estendido de Deus para que isso acontecesse, né? Depois que o povo passou 40 anos peregrinando no deserto, comendo do maná que Deus enviava do céu, vivendo em tendas, ele consegue sair do Egito. Então, em 1446 a.C., né, eles saíram do Egito, ficaram 40 anos. Em 1406, liderados já agora pelo sucessor de Moisés, que é Josué, eles entram na Terra Prometida. E o trabalho de Josué, mais do que levar o povo à Terra de Canaã, era também de repartir o território, né, para os filhos de Israel, para as tribos de Israel, e organizar também Israel como nação, né? Depois desse tempo, né, Josué e aquelas pessoas, daquela geração que era de Josué, eles respeitaram a Deus, só que depois dessa geração, houve um momento lá de avivamentos e declínios do povo. E aí eles foram conduzidos e governados por juízes mais ou menos por 325 anos, sendo Samuel o último dos juízes, né? Algumas pessoas entendem que Samuel não era considerado juiz, mas alguns outros consideram Elias e Samuel como juiz, mas eu entendo também que o último dos governadores ali foi Samuel, tá certo? Bom, dos juízes. Nesse período de Samuel, o povo começa a observar ali nas regiões circunvizinhas que todos os povos tinham reis e eles não. Então, eles também queriam ser iguais às outras nações também. Então, aqui a gente costuma dizer que houve uma mudança do regime de teocracia para um regime de monarquia, ou seja, aquele momento em que Deus era governado, Deus governava o povo de Israel, para o momento em que o próprio Deus pediu para que fosse governado por monarcas, né? E o primeiro desses monarcas, o primeiro desses governadores foi Saul. Saul começou o seu governo em 1050 a.C., e foi um reinado mal sucedido, né? Ele se suicidando e ele tendo, durante o período dele, a arca expatriada, né? Estava com os filisteus ali. Depois dos 40 anos, em 1010, vem Davi. Davi ele começou a reinar simplesmente no reino de Judá, inicialmente, 7 anos e meio, e depois desses 7 anos e meio que ele reinou ali por toda Israel, né? Então, primeiro ele reinou em Judá, e depois de 7 anos e meio em toda Israel. As pessoas às vezes falam que
Davi foi um homem sanguinário, realmente foi um homem de guerras e realmente foi, né? E ele quis construir a arca, o templo para Deus, porque só vivia em tendas anteriormente, mas Deus não permitiu. Se vocês, para quem gosta de anotar e tal, 1 Crônicas 28:3 vai falar que Deus não permitiu que ele construísse o templo para ele Deus, porque ele era um homem de batalhas, homem de guerras e tal. Salomão, que significa paz, né? Algumas pessoas inclusive falam que enquanto o pai dele, Davi, foi homem de guerra e ele de paz, mas eu entendo o seguinte, assim, Davi deixou todo o cenário preparado para Salomão, né? Os países vizinhos não se levantavam mais contra eles, porque, além de saber que Davi era um homem de batalhas, sabiam também, de forma clara e evidente, que Deus estava com ele onde quer que ele colocasse o pé para batalhar também. Então, o trabalho de Salomão, que vem depois de 70 anos, que é o filho de Davi, basicamente foi o quê? De organizar a infraestrutura da nação, organizar a economia, caracterizar a capital do povo e o que nos interessa aqui, que construir templos, né, que no hebraico eles falam que são palácios, tá ok? Vocês lembram que o objetivo de Ageu foi fazer com que o povo entendesse a necessidade de reconstruir o templo de Deus, tá certo? Então, é isso que Salomão faz. Então, ele demora 7 anos para fazer esse trabalho, e algumas pessoas falam que se fôssemos hoje reconstruir o templo com as mesmas dimensões, com os mesmos materiais, seriam gastados aí 7 bilhões de dólares para fazer da mesma forma que foi feito lá atrás, né? Então, Davi deixou tudo preparado, reserva financeira e estrutura, para que Salomão colocasse esse plano de Deus em reconstruir o templo. Depois disso, vem o filho de Salomão, Roboão. Roboão, no tempo dele, em 930, não sei se vocês se lembram, lá o reino é dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, cuja capital é Judá, né? E depois de alguns anos dessa divisão, o Império Assírio vem e destrói o Reino do Norte, né? Então, 722, o Reino do Norte é destruído pelos assírios. Havia lá um imperador chamado Tiglat-Pileser III. A partir dele, alguns outros reis reinaram na Síria, e nesse período aqui é que o Reino do Norte é destruído, e as pessoas que moravam ali no Reino do Norte, elas foram expatriadas, foram desterradas para outros locais, tá certo? Isso em 722. E o texto diz claramente que Deus quis preservar Judá, né? Embora Judá também, naquele momento, tivesse cometido algumas situações também contrárias a Deus, mas Deus quis preservar Judá. Depois disso, vem o Império Babilônico, né? E em 586, o reino através de Nabucodonosor, o reino de Judá, o reino do sul, também foi destituído. Não sei se vocês lembram que o reino da Babilônia era tão violento. Nós estudamos isso aqui na aula de Joel, que falou que era um exército de gafanhotos que devoravam, tá, onde eles passavam e destruíam tudo. Então, naquele livro de Joel, onde eles estavam projetando o que ia acontecer, aqui já aconteceu, né? Aqui eles já estão pagando pelos problemas que eles fizeram, né? Então, eles falavam aqui, Nabucodonosor, o exército dele era o exército, mencionado por Joel, o exército chamado de gafanhotos, né? E foi nesse momento que o templo de Salomão foi queimado, né? Nabucodonosor pegou todos os utensílios, levou para cultuar os deuses pagãos deles lá, e roubou todos os utensílios, matou alguns à espada, os de sangue nobre levou para a Babilônia para servi-lo, né? E dentre essas pessoas que foram, estava lá Daniel e os seus amigos, tá certo? E aí vieram os 70 anos do cativeiro, né? Eles ficaram por lá 70 anos de cativeiro. Jerusalém, eles tinham saído de lá, não existia mais nada, Jerusalém estava abandonada, enfim, ninguém tomava mais conta daquele país. Aí que chega o Império Medo-Persa, né? O Império Medo-Persa, é interessante, se levanta, e é nesse período Medo-Persa que o Senhor levanta Isaías para profetizar um rei desse império, para que ele fizesse com que
os judeus voltassem, né, para Jerusalém. Eu queria, nesse sentido, que vocês abrissem comigo Isaías 44, 28. Isaías, um dos profetas maiores. 44, 28. Isaías 44, 28. E a gente vai ler também Isaías 45, 1. Vamos lá, então Isaías 44, 28 diz o seguinte, ó, que diz acerca de Ciro. Ele era o rei, o rei ali do Império Medo-Persa, tá? Ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém, será reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. E agora, 45, 1. Assim diz o Senhor, ao seu ungido Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Então, se vocês perceberem, Deus usou todos esses impérios para penalizar o povo de Israel, por conta de algumas coisas que eles estavam fazendo de desacordo com o que Deus aprovava. E também, na palavra, ele diz que usaria da força dele, de Deus, para que subjugasse também todos esses reinos depois. Tá? Então, primeiramente, ele foi usado como um instrumento de punição do povo de Israel. Tá certo? Então, Deus levantou Ciro, dizendo que o templo seria restabelecido. E olha que legal, porque assim, Ciro não tinha nem nascido ainda, e o templo não tinha sido nem destruído ainda quando Isaías profetizou sobre isso, né? Então, olha que coisa maravilhosa é a palavra de Deus. E as pessoas falam assim, poxa, mas foi escrito por homens. Meu, não tem lógica isso aí, né? Bom, Deus levanta Ciro, e Ciro, e depois, se vocês quiserem ver, tem a visão de Daniel, se eu não me engano, em Daniel 2. Né? Tem todos esses impérios aqui, que nós falamos, e depois tem o grego e o romano ainda, tá certo? E tem o porvir, né? Então, se vocês tiverem interesse, deem uma olhada lá. Depois que levanta Ciro, em 538, o rei Ciro, da Pérsia, né, do Império Medo-Persa, promulga um decreto permitindo que os judeus exilados voltassem. Então, terminou lá os 70 anos do exílio, e eles podiam voltar para Jerusalém para reconstruir aquele templo que Salomão construiu em 930, se eu não me engano. Tá? Então, aqueles 42 mil e poucos voltaram sob a liderança de Zorobabel, né? E de Josué também, que era o sumo sacerdote. E aí se cumpriu algumas profecias de Jeremias e também da oração de Daniel, né? Depois a gente tem aqui os endereços, os textos básicos, se alguém quiser a gente pode passar depois, tá? Então o primeiro grupo de judeus volta de Jerusalém para lançar o novo alicerce do novo templo. Então quer dizer, nós tínhamos um templo ali construído por Salomão, ele foi destruído em 722 pelo Império Assírio, e ficou destruído. O povo de Judá também pecou, foi desterrado, e eles voltaram nesse momento, porque Deus precisava não apenas que o povo voltasse, mas para cumprir as profecias messiânicas, o povo tinha que estar de volta ali em Judá, em Jerusalém, né? Para que todas as profecias ali mencionadas na Bíblia fossem cumpridas, tá certo? Então, eles lançam o alicerce sobre esse templo, né? Em 536, em meio a muita emoção e expectativa. Eles estavam muito emocionados, eles foram cantando e tal. No entanto, o entorno deles ali fez com que eles desanimassem um pouco. Às vezes por vizinhos, né? Pessoal de Samaria, de outras cidades circunvizinhas ali. E também por conta de um decreto do imperador Xerxes ou Artaxerxes, agora eu não me recordo, tá certo? Acho que é Artaxerxes. E aí ele fez com que, por decreto, aquele templo fosse parado de ser construído, tá certo? E aí eles interromperam, depois de 2 anos, a construção do templo, em 534, né? E aí, a indiferença desse povo, né, generalizada, fez o povo parar de fazer a construção do templo. Foi aí que Deus levanta Ageu,
né, que é o livro que nós vamos estudar hoje, para que ele profetizasse, ele desse ânimo para que as pessoas reconstruíssem o templo de Deus. Legal? Então, isso aconteceu, tá? Em 516 a.C., eles terminaram a construção do templo, e esse foi o segundo templo que foi completado ao Senhor. Que vocês tiverem interesse, está lá em Esdras, capítulo de 4 a 6, fala toda essa história. Tá bom? Voltando lá então a Ageu, que é o primeiro dos profetas pós-exílicos, ou seja, profetizaram depois que o povo voltou do cativeiro, e aí ele começa a profetizar naquelas 4 mensagens, né? Aqui. Tem alguma pergunta até agora, gente? Não? Vocês duas, não? Beleza. Então vamos lá, no capítulo 1, ó. A ordem para... do capítulo 1, do verso 1 ao verso 15, ele fala aí sobre a repreensão, tá? Então vamos lá, a ordem para a reconstrução do templo. No primeiro dia do sexto mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio... lembra que a gente falou? Sempre vem a palavra do Senhor, né, nas mensagens. A palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Vocês lembram que eles ficaram desencorajados por conta de algumas situações dos vizinhos ali, ou até mesmo decreto de reis, né, próximos ali, por conta de mentiras desses próprios vizinhos. E aí eles desanimaram, e aí pararam de construir o templo. E aí Deus levanta Ageu, e Ageu fala o seguinte, através de Deus, né? Isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então, o que eles fizeram? Ao invés de lutarem, de se encorajarem, eles pararam de construir ali o templo de Deus, o segundo templo, e começaram a construir sua casa. Eu vou colocar porcelanato, por exemplo, né? Eu vou fazer uma laje, vou subir mais um cômodo, né? Eu vou colocar um tapete mais legal na minha casa, tal. Então eles deixaram de fazer o que era importante ali naquele momento, que era a construção do templo, para atentarem ali ao que era importante para a vida deles particularmente, né? Por isso que o profeta Ageu chama a todos nós para que a gente tenha uma visão do que é prioridade em nossa vida, né? Aqui no livro ele mostra claramente que o povo judeu, que quando voltaram, se vocês pegarem os outros livros, Esdras, Crônicas, tal, você vai ver que quando eles voltaram glorificando a Deus. Se eu não me engano, está em Salmos isso aqui. Glorificando a Deus e que nunca mais iriam pecar contra Deus e tal. E aí, na primeira situação que eles têm de uma divergência, de uma dificuldade, eles acabam deixando de lado o que é prioridade na vida deles, para a vida deles, que é Deus, né? E começam a focar ali no que é importante para cada um deles, né? Continuando aqui no capítulo 5, no verso 5, aliás, do capítulo 1. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Então, Deus levantou o profeta Ageu para mostrar para as pessoas o que as ações delas
provocaram em relação à sua vida cotidiana, né? Então, assim, eles deixaram de dar prioridade para as coisas de Deus, se atentaram para as coisas particulares da sua vida, e Deus mostrou assim, provavelmente eles não tinham feito ali uma relação com as coisas que estavam acontecendo, e Deus mostrou para ele, por isso que está acontecendo tudo isso na vida de vocês, né? Por isso que vocês plantam e não colhem, vocês têm salário, mas parece que está na sacola furada, por conta desses pecados, desses deslizes de vocês. E aí Zorobabel, né, que é o governador, e o sumo sacerdote Josué, e todo o restante do povo, eles obedeceram, óbvio, né? Obedeceram à voz do Senhor. Isso está no versículo 12, tá? Por causa das palavras do profeta Ageu, e a quem o Senhor, o seu Deus, enviara o povo, e o povo acabou temendo o Senhor, tá? Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo, versículo 13. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do segundo ano do reinado de Dario. Uma particularidade do livro de Ageu é que ele é muito específico com relação às datas, né? Toda essa profecia, em termos de efetividade de atingimento dos objetivos, da Bíblia inteira foi o melhor, porque em 4 meses ele fez a primeira profecia e a última profecia, né? Então, em termos de produtividade, se a gente pudesse dizer, ele foi o profeta que mais rapidamente fez com que as coisas acontecessem ali. Legal? Essa foi a palavra de repreensão, né, de Ageu em relação ao povo de Israel. A partir do capítulo 2º, que é o último capítulo também, a gente tem 2 mensagens aí, né? Uma de ânimo e outra de esperança. E a de ânimo, ela começa ali no capítulo 1, no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo. Quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? O que aconteceu foi o seguinte, eles foram lá, estimulados pelo profeta Ageu, e reconstruíram, depois daquele momento de desânimo, eles acabaram voltando a trabalhar ali e tal, na construção do templo, né? E quando eles construíram o templo, eles ficaram 70 anos no cativeiro. Então havia uma geração que viu o templo original de Salomão, e aí eles se depararam com aquele templo que era mais simples, que era um templo mais pobrezinho, vamos dizer assim, né? As pias lá eram de marfim, de ouro, aqui era de madeira, né? Nesse templo aqui. E aí, ao invés de isso se tornar uma situação de alegria, se tornou uma situação de tristeza para eles, porque eles viram que não tinha comparação nenhuma aquele templo que eles conheciam de Salomão com esse templo que eles tinham acabado de construir. E aí eu queria ler com vocês agora o capítulo 2, verso 9, que diz o seguinte, né? Deus falando, vamos voltar um pouquinho, vamos no 8 aqui, ó. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que o do templo antigo. Amém? Então, ele mostra para eles que a suntuosidade do templo foi importante naquele momento, mas que mesmo esse templo aqui sendo mais pobrezinho, a espiritualidade dele, né? Como fala aqui no 9, né? A glória desse templo será maior do que a glória do antigo. E só fazendo um parênteses, voltando um pouquinho, quando foi feito o primeiro templo de Salomão, eles falaram que a glória era tanta que os sacerdotes, eles não conseguiam trabalhar, eles não conseguiam se levantar por conta da glória que desceu naquele lugar. E aqui em Ageu, Deus está falando o seguinte, que a glória desse segundo templo, mesmo menos suntuoso que o antigo de Salomão, ela seria maior do que o do templo antigo. E aí vem as promessas de Deus, né? Amém, gente? Tudo bem? Tá. Aí vem a última porção da palavra aqui, das mensagens de Ageu, que vai falar sobre a esperança, né? Vamos pegar aqui, ó.
No 24º dia do nono mês, do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém leva carne consagrada na borda de suas vestes, e com eles tocar um pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor: é o que acontece com esse povo e com essa nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Então, vocês veem, né? Assim, o povo de Deus, a gente vem falando sobre prioridades, né? Então, assim, o povo de Deus, tudo que fazia em segundo, terceiro, quarto planos as coisas de Deus em relação ao que eles tinham particularmente para fazerem ali. E quando faziam de qualquer jeito, né? É o que nós lemos aqui agora. Tudo o que fazem, no verso 14, e tudo o que me oferecem é impuro. Então, através dessas perguntas e respostas, Ageu mostrou ao povo a sua impureza e pecaminosidade. Mostrou-lhes que as suas orações, aliás, não eram respondidas porque tinham proletado por tanto tempo o término do templo. E por causa da sua culpa haviam arruinado tudo o que tinham feito. Aí nós vemos aqui no verso 15, né, do capítulo 2. Agora prestem atenção, de hoje em dia reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que eu colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho da mão de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim. Então, assim, mesmo Deus fazendo tudo isso para que eles se atentassem e voltassem para Deus, eles continuaram fazendo as mesmas coisas erradas, né? Verso 18: a partir de hoje, 24º dia do nono mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Então, Deus está trazendo ali uma mensagem de esperança para aquele povo de Israel. Tá ok? Amém, gente? Alguém tem alguma pergunta? Hoje a gente está mais ou menos no tempo aí. Tudo bem? E aí, por fim, vem as promessas a Zorobabel. Eu vou ler só o verso 23. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos: eu o tomarei, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. E aí finaliza o livro de Ageu, né? O que é legal desse verso aqui, que eu achei interessante, é que vocês já viram nos filmes já aquele anel de selar, que os reis, eles têm um anel aqui, eles colocavam numa carta, tal, né? E selava aquela carta, aquele decreto. E mesmo se o imperador mudasse de ideia, ele não poderia voltar atrás mais. Depois que ele tivesse ali selado aquele decreto, não poderia fazer mais nada. É o caso que acontece lá em Daniel, né? Quando Nabucodonosor joga Daniel para a cova dos leões, ele não pôde mais voltar atrás, né? É o mesmo cenário. Daniel 6,17, quem quiser dar uma olhada depois lá, tá? Mas o que é interessante aqui é que o Ageu, né, ele faz uma declaração dizendo que Deus considerou Zorobabel como um anel de selar, né? Então, tudo que ele fizesse, tudo que ele falasse, todas as ações que ele teve ali naquele momento, era a boca de Deus fazendo ali, porque Deus considerou ali o anel de selar, né? Também, como profecia messiânica, eles dizem que não era exatamente ali Zorobabel, né? Se vocês verificarem em Mateus 1 e Lucas 3, se eu não me engano, a genealogia de Jesus, vocês vão perceber que Zorobabel faz parte ali da estrutura da genealogia, né? Então, algumas pessoas falam que, da mesma forma que o profeta falou de Zorobabel aqui, em relação ao seu selo de selar, anel de selar, aliás, é a mesma coisa que ele falava lá atrás de Davi, né? Por conta de Jesus que viria, e a mesma situação aqui de Zorobabel, né? Por conta também do Messias que viria futuramente, né?
Então, eu achei fantástica essa passagem aqui, fazendo essa menção do anel de selar de Zorobabel, que era o governador de Judá naquela oportunidade, em relação a tudo aquilo que ele fazia, a tudo aquilo que ele fazia estava respaldado por Deus, né? E que também viria no futuro ali a promessa do Messias, tá certo? A grosso modo é isso, mas Ageu, ele escreveu esse livro há 2.540 anos, né? E o que isso tem a ver com a gente aqui, né? Qual é a prioridade que eu tenho para a minha vida hoje? Qual é a prioridade que vocês aqui, né, no templo têm para a vida em relação às coisas de Deus e você em casa também? Quais são as prioridades, né? O que faz com que a gente faça alguma coisa em prol do reino de Deus e o que faz também com que nós não façamos, né? Algumas coisas são muito claras em relação a isso quando a gente observa uma reação inimiga, quando a gente vê lá um decreto de um rei, como aconteceu aqui no livro de Ageu, que são coisas factíveis ali, você consegue enxergar, você tem ali uma situação palpável que você consegue identificar e o que aconteceu com eles, né? Eles ficaram com medo de construir o templo, eles desanimaram e tudo mais. Mas às vezes, e isso acontece nas nossas vidas também, mas às vezes o que pode acontecer são situações tão cotidianas que fazem com que a gente não faça aquilo que é necessário para o reino de Deus conforme nosso chamado, né? Então, às vezes é um jogo de futebol, às vezes é um show, não vou na igreja, não preciso, tal, né? E mais uma vez eu gostaria até, algumas pessoas chegaram depois, de agradecer a presença de vocês que estão aqui, que puderam estar aqui, né? Vocês não se acanharam aí pela pressão dos inimigos, né? E vocês que estão em casa também, que eventualmente não podem estar aqui, né? Mas é muito bom ver vocês aqui, a cada dia que passa a escola bíblica com mais pessoas, porque a gente vê que as pessoas estão querendo realmente aprender um pouco mais do reino de Deus e não querem se deixar ser abaladas, ser intimidadas por essas situações que acontecem no nosso cotidiano, que são naturais, né? Então, eu, particularmente, fico mais esperto na questão dessas coisas cotidianas, né? Ou é o trabalho, ou é a família, algumas coisas que vão tirando o meu foco. Não, estou adolescente, você viu minha voz? Deu uma... 17 anos, né? Aí, assim, o meu foco acaba saindo daquilo que Deus tem para a minha vida, né? Então, ou seja, situações palpáveis, assim, muito explícitas, ou aquelas do dia a dia que você não percebe, que estão te atrapalhando, a gente precisa parar, né, dar uma respirada ali, fazer uma autoanálise e falar assim, poxa, o que está acontecendo, né? Por que eu não estou lendo a Bíblia? Por que eu não estou conseguindo orar? Mas eu consegui assistir, por exemplo, o NBA ontem até 00:30, né? Então, eu estou falando de mim, tá, gente? Não estou, né, estou dando meus exemplos aqui. Então, sei lá, eu tenho um almoço com... Não estou falando que um momento de lazer, um momento com os familiares não é importante, né? Mas a gente precisa estabelecer prioridades, né? Então, imagina uma pirâmide, né? No topo tem que estar Deus. Ela não pode estar invertida, né? Com as minhas necessidades, como eles fizeram aqui, né? Eles deixaram de construir o segundo templo para... vou colocar porcelanato, né? Eu acho que vou fazer uma laje aqui para subir minha caixa d'água. Entendeu? Então, assim, eu não posso deixar que coisas secundárias, coisas terciárias ocupem o lugar de quem é primário, que é Deus. Amém? Então, para finalizar, aquele templo, né, não tem nada a ver com o livro Ageu, mas só para curiosidade, né, aquele templo foi destruído, né? Na verdade, ele foi uma parte dele foi reconstruída, né, pelo rei Herodes, já em Roma, né? E houve lá quando ele reconstruiu para deixar mais suntuoso esse templo, os judeus acharam que era uma profanação, porque ele quis colocar alguma coisa no vértice do templo, e eles para agradar o César da época, né? E eles entenderam que era uma profanação. E aí eles se rebelaram contra Roma. E aí, em 70 depois de Cristo, o general Tito foi lá e destruiu de uma vez por todas o templo, e até hoje ele não foi mais construído, né? Para vocês terem uma ideia, o que sobrou do templo original ali é o Muro das Lamentações,
né? Vocês veem algumas vezes o pessoal. E por que o pessoal fica ali só naquela parte? Porque a parte interna do templo ela é dominada pelos árabes, né? Então os judeus não têm condições de entrarem naquela parte interior, né? A única parte que eles podem entrar ali é na parte externa, que é o Muro das Lamentações, onde eles adoram Deus ali. Tá certo, gente? Então, esse é o livro de Ageu. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, como falou ao meu também, né? E a gente tem aí uns 2, 3 minutinhos para perguntas, se alguém quiser, fique à vontade. Ninguém? Ninguém, gente? Eu fico com medo, ou ninguém entendeu nada, ou ficou tudo claro, né? Nós fizemos um combinado, né? A caixa de bombom tá, se não perguntasse. Beleza, gente? Então, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença de vocês de casa também. Certo? Vamos fazer uma oração para terminar? Se vocês pudessem se colocar de pé, eu agradeço. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, por o Senhor ter nos permitido, Pai, entendermos um pouco mais uma porção da Tua palavra, Senhor. Da importância que nós temos que dar para as Tuas coisas, Pai. Colocando sempre o Teu reino em primeiro lugar, em detrimento das outras coisas, Pai. Que o Senhor trabalhe em nossos corações, Senhor, para que a gente tenha essa percepção, que Teu Espírito Santo nos direcione, Pai, para que a gente contribua cada dia mais, independentemente de situações contraditórias em nossas vidas, mas que nós estejamos sempre atentos para que nós possamos trabalhar e engrandecer o Teu reino, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém.